Salve estudantes, professor Thiago com vocês mais uma vez. Esse vídeo faz parte do curso Cinemática, que está lá em materiacondensada.com.br. Então vamos lá. Então a velocidade média de um corpo é a relação entre o deslocamento desse corpo e o intervalo de tempo em que ocorre o deslocamento. Então velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, a nossa fórmula aí mais famosa do ensino médio. Toda vez que aparece essa letra delta, ela significa variação, ou seja, é o final menos o inicial. Então a velocidade média é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo t final menos t inicial. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metros por segundo, só que no dia a dia a gente usa muito mais o quilômetros por hora. Então para a gente interessa as duas unidades, e é necessário saber transformar de uma para outra. Então vamos lá, de quilômetros por hora para passar para metros por segundo, a gente divide a velocidade por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente faz a operação contrária, a gente multiplica por 3,6. Então vamos ver o primeiro exemplo. O ônibus gasta entre as cidades de São Paulo e Belo Horizonte um total de 8 horas. Sabe-se que a distância percorrida pelo ônibus é de 576 km. Determina a velocidade média do ônibus em km por hora e metros por segundo. Ok, esse primeiro problema é bem simples. 8 horas é o intervalo de tempo da viagem, é o nosso ΔT, e 576 km é o nosso deslocamento, é o nosso ΔS. Então, substituindo na equação, velocidade média ΔS sobre ΔT, então velocidade média é 576 km sobre 8 horas. Isso nos dá uma velocidade média de 72 km por hora. Passando para metros por segundo, basta a gente dividir 72 por 3,6. Então, a nossa velocidade média é de 20 metros por segundo. E é só isso o exemplo 1. Exemplo 2. Sabe-se que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 à quinta km por segundo. E que a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar na Terra. Dessa forma, estime a distância entre a Terra e o Sol. Calma, tranquilo, parece um problema complicado, aí está falando de astros e potência de 10, mas é um problema bem simples. Então vamos lá. 3 vezes 10 à quinta é a velocidade da luz. Como a velocidade da luz é constante, então esse valor é a própria velocidade média. E 8 minutos e 20 segundos é o nosso ΔT. No entanto, nós temos que transformar isso daqui para segundo, porque a unidade da velocidade está em quilômetros por segundo. Ok? Então vamos lá, vamos substituir na equação. Primeiro a gente vai transformar o tempo, né? Então 8 vezes 60 é 480, vezes 60 porque cada 1 minuto tem 60 segundos, mais 20 segundos. Isso dá pra gente um tempo total de 500 segundos. Então substituindo aqui na equação, velocidade média ΔS sobre ΔT. Como a gente quer a distância, o ΔS, a gente vai pegar o ΔT que está dividindo e passa multiplicando. Então ficou ΔS é a velocidade média vezes o tempo. Então, ΔS é 3 vezes 10 à quinta km por segundo, que é a nossa velocidade, vezes 500 segundos. Olha lá, o segundo dividido por segundo dá 1, e temos uma distância de 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. É só isso, é bem tranquilo. Exemplo 3. Um carro passa pelo quilômetro 240 da BR-101 ao meio-dia e pelo quilômetro 60 às 2 da tarde. Determine a velocidade média do carro nessa viagem. Olha que tranquilo. Agora ele não dá a distância para a gente, mas ele dá a posição. 240 é a posição inicial e quilômetro 60 é a posição final. Ou seja, ele está voltando na rodovia. Isso vai dar para a gente uma velocidade negativa. A gente já vai ver na resolução. E meio-dia, 12 horas, é o nosso instante inicial. E 2 da tarde, 14 horas, é o nosso instante final. Ele também não deu intervalo de tempo, mas 2 instantes. Então, nós vamos usar a equação com os deltas abertos aqui. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média é espaço final menos o inicial sobre tempo final menos o inicial. Nossa velocidade média, então, vai ficar espaço final é 60 menos o inicial, que é 240, sobre 14 menos 12. Isso dá para a gente menos 180 sobre 2, e como a gente havia falado, a velocidade sai negativa, porque ele está voltando em relação ao referencial da rodovia. Então ficamos por aqui, obrigado por assistir esse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, e falou!
onde te encontra. Beleza, fechou.